Meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os 13 primeiros versículos, assim nos dizem: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Senhor Deus, aqui está a tua palavra lida e que será exposta ao nosso coração, para o nosso crescimento no Senhor, para o nosso conhecimento daquilo que o Senhor quer nos apresentar nesta noite, e para que sejamos servos do Senhor, filhos do Senhor, mais equipados e melhores, acrescidos do Senhor, hoje ainda mais do que ontem, e que nós possamos ter à nossa disposição sempre, ó Deus, a tua palavra, o meditar nela e o crescer nela, para a honra e glória do Senhor, em nome de Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. Podem se sentar, irmãos. No alto da página 7 do seu boletim, eu achei onde está escrito Domingo de Pentecoste. Então eu falei para vocês no começo que não estava escrito, mas está sim. Não lá no começo, mas está escrito ali no alto. Hoje é o Domingo de Pentecoste. Não vamos ter uma liturgia especial. Domingo que vem é o dia da Trindade. Também não vamos ter liturgias especiais, mas são tempos da igreja que merecem ser lembrados. Aquilo que eles significam merece ser lembrado pelo nosso coração, pela nossa igreja, porque são elementos da nossa doutrina e da história da igreja que nos ajudam a construir a nossa identidade cristã. Apesar de Atos ser um livro histórico, ele é uma narrativa histórica, ele começa assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quando ele diz aqui escreveu o primeiro livro, ele está falando o livro de Lucas, né? O Evangelho segundo São Lucas, que é a primeira parte dos escritos desse irmão Lucas, que era um médico, tornou-se um escritor neotestamentário por inspiração do Espírito Santo. E ele fez uma pesquisa para que esse sujeito chamado Teófilo, que é mencionado aqui, claramente, literalmente aqui no comecinho de Atos, tivesse informações adequadas sobre a história do Senhor e sobre a história da igreja. Por isso que ele escreveu 2 livros, o livro de Lucas, é a história do Senhor, os Atos do Senhor Jesus, e agora os Atos dos Apóstolos, como se torna o título do livro, que é, na verdade, a sequência pela qual o Senhor estabelece a sua igreja, e a partir do estabelecimento da sua igreja nesta terra, nós temos o relato dado por Lucas dos primeiros eventos da igreja, inclusive os primeiros problemas, os primeiros pecados, as primeiras confusões, as primeiras fofocas, as primeiras mentiras, os primeiros erros, tudo dentro da igreja. Lucas não escondeu nada, assim como o resto da Bíblia não esconde as mazelas daqueles que são nossos heróis na fé, mas que eram pessoas como nós, à exceção do Senhor Jesus, que também é personagem da Bíblia. Todos os outros personagens erraram, pecaram, né? Isso é para você
entender que todos realmente carecem da glória do Senhor, e para você também não se sentir pior do que eles. Somos iguais, igualados pelo pecado e também igualados pela misericórdia e pela graça do Senhor, e isso nos torna filhos de Deus como aqueles do nosso passado, né? Transcorria mais ou menos aqui o ano 30 da era cristã. Jesus tinha acabado de morrer, tinha algumas semanas Jesus tinha morrido, ressuscitou 3 dias depois, nós sabemos, e Jesus se manifestou aos seus amigos, aos seus discípulos. Ele se manifestou no caminho de Emaús, se manifestou em salas fechadas, com portas e janelas fechadas. Jesus apareceu, falou, interagiu, comeu peixe, enfim, Jesus andou com eles, manifestando-se ao longo de cerca de 40 dias. A palavra Pentecoste deriva de uma palavra grega que significa 50º. Tem aí Pentateuco, é o mesmo prefixo, penta, campeão. Tem alguns que têm essa alegria, outros nem tanto, mas quer dizer campeão 5 vezes. A ideia do Pentecoste é apontar para um prazo de 50, é o 50º dia, ou seja, 50 dias. 50 dias de quê? 50 dias da Páscoa. Vamos nos lembrar que era a semana da Páscoa, quando o Senhor foi preso à traição. Estando à noite no jardim, ele foi traído, foi levado preso, e a partir daí nós temos os eventos da consumação dos atos do Senhor: a cruz, a ressurreição, um pouquinho antes disso aqui, a ascensão, depois daqueles dias em que Jesus interage com os discípulos. E agora nós temos a narrativa de quando a igreja do Senhor começou na face desta terra. Nós temos 2 possibilidades de pensar na igreja. Uma, quando Deus a quis. Isso é na eternidade pretérita. Nós não sabemos quando o Senhor estabeleceu a igreja. Isso é da alçada soberana do Senhor. Mas há um momento na história em que a igreja se torna visível, palpável. A igreja passa a ser algo parecido com o que nós somos aqui, um grupo de pessoas que visivelmente se reúne. E esse grupo de pessoas visivelmente reunido aponta para um grupo de pessoas invisivelmente reunidas, para que na eternidade seja manifestada a igreja pura, imaculada, aquela que chegará diante do Senhor sem pecado. Os judeus celebravam o Pentecoste como a festa das semanas, e é daí que havia toda um rito estabelecido desde o Pentateuco. Levítico, Deuteronômio já falavam disso, estabeleciam isso. Levítico 23, Deuteronômio 16, e por aí nós temos o estabelecimento da festa. 50 dias após a Páscoa haveria uma festa. Essa festa era para agradecer ao Senhor por causa principalmente das colheitas que o Senhor bondosamente tinha permitido que o povo recolhesse para si. Era um festival de colheita, da ceifa. Era um festival de alegria. Era uma ocasião na qual os primeiros frutos eram apresentados diante do Senhor. O povo colhia, recolhia aquilo que tinha duramente plantado. Vamos entender que nós estamos falando aí de 3.000 anos, atrás, 3.000 e poucos anos atrás, mais ou menos, em que os meios de produção agrícola eram difíceis, eram sofridos, e ter alguma coisa colhida dava grande alegria ao coração, e os judeus levavam aquilo como expressão de alegria diante do Senhor, e se alegravam e festejavam. Depois do ano 70 depois de Cristo, ou seja, aqui ainda não tinha acontecido isso, essa festa da colheita se transforma numa festa em que é feita uma referência cronológica a Êxodo 19, ou seja, a entrega do decálogo, a entrega dos 10 mandamentos. Essa mudança acontece porque definitivamente deu-se a falta de um lugar para levar e para festejar, porque o templo já estava destruído. No ano 70 houve a destruição de Jerusalém pelo general Tito, general romano,
que cercando Jerusalém por causa da insurreição, né? Essa é a questão histórica, destrói Jerusalém e só sobra uma parede do antigo templo, que é o atual Muro das Lamentações. Sobra só aquele pedaço ali. Mas esse trechinho de Atos que nós acabamos de ler, nós lemos antes até o versículo 21, na leitura do texto bíblico, que faz inclusive referência ao texto de Joel 2, e o próprio texto de Atos conecta Joel 2 ao que aconteceu aqui. Esse texto precisa ser lido à luz do capítulo 4, do capítulo 1, dos versículos 4 a 8, que eu leio para vocês. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, é Jesus, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E aqui eu já gostaria de dizer para vocês que eu não vou tratar o texto de Atos como provavelmente os nossos irmãos pentecostais tratariam, que seria para justificar o continuismo ou a continuidade da contemporaneidade dos dons do Espírito. Por causa da teologia específica, os irmãos tendem a olhar para esse texto a partir dessa premissa. Não é que eles eliminem as outras, mas essa é a premissa principal pela qual eles leem. Mas eu vou ler esse texto com vocês hoje a partir da premissa do versículo 8: mas recebereis poder, e foi isso que aconteceu no capítulo 2, ao descer sobre vós o Espírito Santo, foi isso que aconteceu no capítulo 2. E aqui vem a finalidade do capítulo 2: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aqui está a finalidade do Pentecoste. A finalidade do Pentecoste, embora eu não queira aqui qualquer tipo de subtração da integridade dos nossos irmãos pentecostais, não é essa a ideia. A ideia não é negar que os irmãos façam essa leitura, não é essa a ideia, mas a ideia é que o texto responde ao texto, e o texto no capítulo 1 diz para que o texto do capítulo 2 está lá. É para nos dizer que após o evento do Pentecoste, a igreja estaria reunida, e a comissão que o Senhor Jesus tinha dado, Mateus, no finalzinho do capítulo: ide por todo o mundo e faça o quê? E pregai? Eu não entendi nada. Ide. E aí? Morreu no meio do caminho? O que mais, gente? Fazer discípulos, batizando-os. Vocês entenderam para que existe Atos 2? É para que a ordem de Jesus possa ser cumprida. Jesus nos manda fazer coisas, o Senhor nos manda fazer coisas, e Ele nos dá os meios através dos quais nós podemos fazer aquelas coisas. Deus nunca vai dar uma ordem que seja impossível para qualquer dos seus filhos cumprir. Mesmo que seja impossível no momento em que Ele dá a ordem, no tempo em que tem que ser cumprida aquela ordem, o Filho de Deus terá recebido os meios pelos quais poderá obedecer e cumprir aquilo. Quando Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, eles ainda não conseguiriam fazer aquilo. Mas no capítulo 1, versículo 4, e principalmente, indo até o 8, principalmente o 8, nós entendemos o porquê que Jesus tinha ordenado que eles ficassem em Jerusalém, porque lá em Jerusalém eles receberiam a capacitação para cumprir aquilo que Jesus tinha mandado fazer, o que nós chamamos de grande comissão. E é por causa da conjunção desses textos
que é possível vermos o cumprimento de Joel capítulo 2. Haverá o derramar do Espírito, e o derramar do Espírito tem uma finalidade: tornar a igreja poderosa o suficiente para, com a pregação do Evangelho, anunciar a todo aquele que ouvir a pregação da igreja que há dois caminhos, um que conduz à perdição e outro que conduz à salvação. Compete à igreja pregar isso. A igreja é o único órgão estabelecido na face da terra que tem autoridade para dizer: se você for por ali, vai para o inferno; se você for por aqui, vai para o céu. São as chaves que foram deixadas na mão da igreja. E essa é a ideia de Atos. A ideia de Atos não é mostrar que a gente pode ser cheio do poder. A ideia de Atos é dizer: você, como igreja, tem poder e autoridade para, pregando o Evangelho, ver almas sendo rendidas aos pés do Senhor, não por sua causa, mas por causa da cruz, por causa daquilo que foi estabelecido e que pode e deve ser anunciado. E uma vez sendo anunciado, quem tem que anunciar é a igreja, e quem tem que ouvir é todo aquele que ouve. Nós vemos essa expressão várias vezes repetida na Escritura, e compete a uma relação entre o que ouve e o próprio Deus, saber se vai ser ou não alguém cujo coração vai ser quebrantado na presença de Deus. Não compete à igreja quebrantar o coração, mas compete à igreja anunciar que o coração precisa ser quebrantado. De quem vai ser quebrantado? Aí já é ofício do Espírito Santo, não é nosso. Graças ao bom Deus por isso. Amém, meus irmãos? Então nós vamos ver duas sequências. Vou passar aqui primeiro pelos versículos de 1 a 4 e depois de 5 a 13, e vamos dar uma olhada na igreja de hoje à luz disso aqui. Como eu já falei para vocês, o texto começa falando: ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Isso aqui fala exatamente daquilo que eu falei para vocês. O 50º dia após o tempo da Páscoa, era uma festa referente às semanas, a colheita. Nós temos isso em diversos textos do Pentateuco. E no Pentecoste, nessa festa, era oferecida uma oferta dos primeiros frutos. Isso está lá em Levítico. Curiosamente, quando cerca de 120 pessoas se reúnem, vão buscar ao Senhor e vão, em obediência ao Senhor, esperar que o Espírito Santo seja derramado para que a igreja passe a ser a igreja como nós a conhecemos. Aqueles irmãos funcionam para a igreja como as primícias. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas havia um grupo de pessoas, não havia igreja ordenada, estabelecida como nós conhecemos. Um grupo de pessoas, 120, se reúnem sob a ordem do Senhor e com obediência permanecem em Jerusalém. Em Jerusalém recebem o Espírito Santo de maneira a que a igreja seja tornada igreja. Aqueles eram as primícias. É como se o Senhor estivesse retornando, sabe? Eu estou trazendo para Jerusalém as primícias da igreja. Esses 120 representam uma igreja que será incontável. Ninguém sabe quantas pessoas já passaram pela igreja do Senhor nesses 2000 anos. Não estou falando nem do povo de Deus do Antigo Testamento, estou falando de igreja, 2000 anos, a partir do dia de Pentecostes. Quem aqui é capaz de saber quantas pessoas já fizeram parte da igreja? Ninguém é capaz, não há registro para isso. No entanto, uma coisa nós sabemos: 120 representam as primícias desse povo incontável, e de um povo que ainda haverá de se somar, para que todos juntos estejamos um dia na presença eterna, excelsa e bela do nosso Senhor para todo sempre. Eles eram os primeiros frutos de uma colheita eterna do Senhor. Ouve-se um som como de um vento muito forte. Nós temos aquele relato lá do profeta, né? Ele queria ver, interagir, queria ouvir o Senhor, conversar, bater um papo. O Senhor disse: não tem jeito não. E ele ouve vento forte, impetuoso. O Senhor não estava lá. Tem coisas assim, verdadeiras hecatombes acontecendo, o Senhor não estava lá.
até que veio um vento bem suave. Em algumas versões diz que foi um cicio suave. Cicio é aquele ventinho suave que dá aquele silvo pequenininho, sabe? Aquele ventinho suave. O Senhor nos fala como Ele quer falar, pelo vento suave lá do profeta, ou no meio de um som como que de um vento forte. Vejam bem, não houve um vendaval, houve um vento, houve um som, e esse som se parecia ao de um vento muito forte. Lucas tenta descrever a ação de Deus ali naquele momento, ao citar esse som de vento forte. Isso, gente, porque muito frequentemente a Escritura menciona Deus agindo através do vento. Lá em João 3,8, por exemplo, nós somos lembrados que o Espírito é semelhante assim, nós somos semelhantes, nós se guiados pelo Espírito, somos semelhantes ao vento. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Nós temos uma referência a isso lá em Ezequiel 37, a respeito de Deus sendo alguém que se manifesta pelo vento. Lucas, quando fala isso, ele está dizendo: o Senhor estava lá, o Senhor estava se manifestando, aquilo era dele, aquilo tinha a ver com ele, porque ele já fez isso outras vezes na Escritura. E logo em seguida, nós vemos a descrição daquilo que parecia línguas de fogo. Vejam bem, não há descrição de que havia vento, mas havia um som de vento. E não havia descrição de que havia fogo, havia algo parecido a línguas de fogo, que se colocava sobre as pessoas, e aquilo era um indicativo de que Deus havia de fato enviado o seu Espírito Santo. Aquele era um indicativo, vamos dizer assim, plástico, visível, de que sobre cada crente havia o derramar do Espírito Santo. Quando chegamos ao versículo 4, nós vemos que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem são esses todos? Os apóstolos e o povo, que somava cerca de 120 pessoas. O povo da rua não, era o povo de Deus. Tá bom? Ficou cheio do Espírito Santo. Aqui é um contraste com aquilo que nós chamamos de ser cheios do Espírito Santo com o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um ato único da parte de Deus, que introduz o crente em seu corpo, no corpo místico do Senhor. O ser cheio é uma realidade que se repete no crente controlado pelo Espírito Santo, sob o comando do Espírito Santo, algo que Deus ordena que os crentes mantenham. É nosso dever buscar a manutenção da alegria do Espírito Santo em nós. Isso é nosso dever pela santidade. E logo ainda no final desse versículo, após serem cheios do Espírito Santo, eles passaram a falar em outras línguas, línguas naturais, línguas humanas, não eram línguas estranhas, não eram línguas angelicais, eram línguas humanas, dadas pelo Espírito Santo como sinal, primeiro, do juízo de Deus sobre o Israel que não cria. Vejam bem, eram judeus convertidos ao Senhor Jesus, sendo cheios do Espírito Santo. Por que é que Deus mandou que eles pregassem em línguas estrangeiras para outras pessoas? O primeiro fato é o juízo de Deus sobre os judeus que não creram. Vocês não creram? Então vou falar para os outros, e vou falar na língua deles, para que eles entendam a minha mensagem, porque meu filho passou 3 anos falando para vocês, e vocês não creram. Então a primeira razão do porquê Deus ordena que eles falem para os estrangeiros, na primeira mensagem da igreja, quando foi instituída, é um sinal de juízo sobre os judeus que não creram. Mas também demonstraram, essas línguas também demonstraram que a partir de então, o povo de Deus poderia vir de todas as nações, de todas as raças, de todas as tribos, e nesse momento marca-se a transição entre Israel e a igreja, a transição do povo de Deus entre Israel e a igreja. Falar em línguas ocorre apenas mais 2 vezes em Atos, capítulo 10 e capítulo 19. Na história narrada por Lucas, há apenas 3 menções ao falar em línguas.
E do versículo 5 até o versículo 13, nós vamos ver que aqui havia judeus devotos, piedosos, homens hebreus que tinham feito a peregrinação até Jerusalém, e eles estavam lá se preparando para celebrar o Pentecoste diante do Senhor, se alegrar, segundo o velho rito, segundo o rito do Antigo Testamento. Queriam seguir o calendário religioso judaico. Para isso, esses judeus piedosos mencionados no versículo 5, vindos de todas as partes debaixo, todas as nações debaixo do céu, que é uma hipérbole, né? Todas as nações com as quais havia conhecimento e relação. E ali se ouviu uma voz, né? Aquela voz, tendo-se ouvido aquela voz, a multidão se junta, perplexa, atônita, porque quando começa o vozerio e pessoas começam a falar naquela reunião, estranhamente, judeus piedosos que vinham de outros lugares, portanto falavam outras línguas, começaram a escutar que no meio do vozerio alguém estava falando na sua língua de origem. E aqui existe uma descrição de vários lugares: medos, elamitas, partos, mesopotâmicos, judeus, capadócios, gente do ponto da Ásia, tem vários lugares diferentes, cada um falava uma língua ou tinha um sotaque muito diferente. Eu vou falar do sotaque dos galileus daqui a pouquinho, que é logo no versículo 7, aliás, já vou falar, porque tem a ver aqui com as línguas. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E por que Lucas faz essa referência aqui? Eles eram judeus, mas eram da região da Galileia. Sabe a gente aqui no Rio de Janeiro, quando recebe um amigo que veio do Nordeste, você não percebe? E você não diz assim: ele é brasileiro, mas ele é nordestino, não é? Ou quando você recebe um amigo gaúcho e você diz assim: ele é brasileiro, mas ele é lá do sul. Ou os mineiros, né? Os mineiros vêm falar e a gente fala assim: eles são brasileiros, mas devem ser de Minas. Naquele tempo já havia sotaques. Isso lá no Antigo Testamento, inclusive, já tem um episódio muito curioso, né? Em que o sotaque definiu, inclusive, a questão de sequência daquelas pessoas. Mas aqui eles estão dizendo: eles são galileus. Eles viviam na maior parte das áreas ao norte de Israel, no entorno do mar da Galileia, por isso eram galileus. E judeus galileus tinham um sotaque próprio da Galileia. Eles falavam e tinham um sotaque regional diferenciado, isso os colocava em destaque. Quando eles falavam, todo mundo sabia. E quando esses galileus, que eram considerados pessoas simples, geralmente pescadores, pessoas da terra, do povo, quando os estrangeiros ouviram os galileus falando em línguas estrangeiras, aí eles ficaram atônitos, por isso estavam perplexos. É mais ou menos como você ouvir alguém com sotaque de alguém muito simples, de uma região simples, e que você percebe que aquelas pessoas são de baixo letramento, e você diz assim: mas como é que ele fala francês tão bem? Se ele mal fala português, como é que ele fala inglês tão bem? Se ele não consegue conjugar o português? Deu para entender? Foi esse o espanto daqueles judeus piedosos. Esse povo é simples, eles são daquela região simples, é gente que não fala direito nem o aramaico, que é o do povão aqui na Palestina. Como é que eles estão falando línguas do Egito, do Ponto, da Frígia, da Galácia? Não é da galáxia não, tá? Da Galácia, né? Coisa extraterrestre eles não falavam não, era só línguas humanas mesmo. E vem então uma listagem de nações, países, origens, e aquilo causou grande espanto, grande comoção. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de estar num país, eu sei que alguns já, num país cuja língua seja muito diferente, um país de fala inglesa, francesa, né?
É engraçado se você tiver, por exemplo, num coletivo público, ônibus cheio, trem cheio, metrô cheio, museu, né? Você está lá no museu, um monte de gente, fora da pandemia, né? Um monte de gente. Aí você escuta, está escutando todo mundo falando em outra língua. De repente você escuta alguém falando português. Eu duvido que você não pare de fazer o que esteja fazendo e fofoqueiramente você olhe para lá tentando descobrir o que a pessoa está falando. Sabe por quê? Aquilo chamou a sua atenção porque é a sua língua. No meio de um monte de gente falando outra língua, alguém falou a sua língua. Aquilo parece ter um disjuntor dentro de nós e a gente simplesmente vira, tá? E é fofoca mesmo, tá? Para tentar descobrir o que a pessoa está falando. Vocês imaginem, há 2000 anos atrás, pessoas de várias procedências estão em Jerusalém, escutando um vozerio, pessoas falando coisas que talvez não estivessem entendendo. De repente, o sujeito do Egito capta palavras da sua língua de origem e ele fala: eu vou escutar o que eles estão falando, igualzinho a gente hoje, igualzinho. E ele começa a ouvir alguma coisa que a Bíblia não narra, mas que muito provavelmente era alguma coisa da parte de Deus, a fim de começar o constranger do coração humano pela mensagem da igreja do Senhor. E o que é que eles estavam falando? Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Por que eles estavam falando as grandezas de Deus na primeira vez que a igreja conseguiu falar alguma coisa? Por quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É isso. Esse é o papel da igreja, ser testemunhas do Senhor. Amém, meus irmãos? O que isso tem a ver com a igreja dos dias de hoje? Ocorre que a palavra de Deus é padrão de julgamento. Padrão de julgamento para todos os que viriam depois desse evento aqui. O evento de Pentecostes inaugura a igreja do Senhor de forma visível na terra. E a partir de agora, a partir deste evento, tudo aquilo que a igreja proferir com Cristo no centro e a palavra como único meio pelo qual a verdade é trazida à tona, é palavra de sentença e julgamento, julgamento e sentença a partir da ira de Deus contra o pecado e o pecador, e sentença de justiça e amor de Deus pela regeneração àquele que se arrepende diante do Senhor. O juízo de Deus sobre o homem por causa do pecado tinha agora sido judicialmente exposto na cruz do Calvário. Isso precisava ser promulgado, e foi pelo próprio Deus, e agora precisava ser notificado. E quem notifica isso é a igreja do Senhor. É a igreja quem torna público diante do mundo aquilo que Jesus Cristo fez. Cristo fez a obra, o Espírito Santo nos convenceu dela, mas compete à igreja tornar público, divulgado o feito de Cristo na cruz do Calvário. A graça reina, o perdão é proclamado aos culpados, a salvação é oferecida aos perdidos, paz é dada aos perturbados, aos conturbados de coração, é oferecido descanso a quem está cansado. Quem é que fala isso? É a igreja. Ninguém tem poder nessa terra para oferecer essas coisas com garantia, a não ser a igreja do Senhor Jesus. Todos os que creem são e serão sempre abençoados no Cristo ressurreto, no Cristo glorificado, e quem diz isso é a igreja do Senhor. O Pentecoste mostra línguas de fogo, e nós temos que ter um cuidado, né, quando pedimos isso. Eu preguei isso já, esse mesmo contexto aqui, em outras igrejas. Nós temos que ter cuidado, porque na Bíblia o fogo tem uma grande
significância de juízo. Então a gente tem que ter cuidado quando pede fogo, porque vai que Deus atende e lança fogo e você vai ficar chamuscado, tá? Porque o fogo do Senhor, na enorme maioria do contexto bíblico, é juízo. Então, sabe, tem os famosos corinhos de fogo, né? Manda fogo, o Senhor manda. Cuidado, porque Ele pode mandar. Aí se Ele mandar, vem juízo junto. É claro que isso faz parte das nossas fraternas comunicações entre as várias tradições da Igreja do Senhor. Mas nós sabemos que a semelhança das línguas com fogo no dia de Pentecostes provavelmente simboliza que o Espírito Santo, em juízo, luta contra a carne, conforme nós vemos em Gálatas 5,17. Eu vou lá em Gálatas 5,17, onde nós lemos o seguinte: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E é para isso que o Senhor mostra que o seu juízo vem contra a força da carne que nos faz militar contra o Espírito, e também que o Espírito Santo dá poder à igreja, para que a igreja exerça o seu papel através da pregação, uma vez que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Para isso aí nós vamos lá para Efésios 6, depois você pode ler Efésios 6,17, você vai ver que a palavra de Deus é a espada do Espírito, e compete à igreja usá-la, manuseá-la. Quando nós chegamos lá no Apocalipse, a espada que sai da boca é a palavra. É a palavra que é cortante, penetrante, vai até onde? Medulas, alma, espírito, né? Há várias descrições para entendermos que vai no profundo do ser humano. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi confiada à igreja. É a igreja quem pode e deve usar a palavra. Isso tudo a partir de Pentecostes. Pentecostes, então, é o cumprimento da promessa do Pai, né? Porque o próprio Espírito Santo foi enviado do céu, veio das alturas para habitar a igreja, o coração do Filho de Deus e a igreja como um todo. O lugar preparado para o Espírito Santo é a igreja, por isso que ele veio habitar entre nós. Lá no versículo 1 do capítulo 5, que eu li, diz assim: porque João na verdade batizou com água, mas vós serás batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. É esse mesmo Espírito Santo, ele habita agora cada crente, cada coração. É possível que aqui nesta noite haja pessoas em cujo coração o Espírito Santo não habite. Aqui é a igreja do Senhor, representada nesta igreja local. E a nossa palavra, mais uma vez, é: não há meio de ter o Espírito Santo habitando o seu coração a não ser por um coração consternado diante da cruz, arrependido diante do Senhor, confessando os seus pecados diante do Senhor, tendo vida sendo dada no lugar da morte, tendo fé sendo inoculada no lugar da incredulidade, a fim de que o Senhor seja Senhor absoluto da sua vida. O próprio Espírito Santo então veio habitar, não apenas na igreja coletivamente falando, mas no indivíduo que faz parte da igreja, em cada um de nós que veio a crer no Senhor Jesus. Esse fato é tão verdadeiro hoje quanto era naquele tempo. Nós somos a igreja. A igreja como nós conhecemos, começa no dia de Pentecostes. Ela vai terminar um dia, porque haverá um dia em que não vai ter mais sentido existir igreja. Na glória diante do Senhor para todo sempre, essa concepção de igreja não vai mais existir, será um estágio posterior. Mas hoje nós precisamos fazer parte da igreja do Senhor. Nesse sentido,
Se você não fizer parte da igreja, você não será salvo, porque é no corpo dos filhos de Deus que nós temos a salvação do Senhor. É no corpo que nós temos a fraternidade e nós temos a ação do Espírito Santo. Não é numa igreja X, é na igreja una, pura, apostólica, sem mácula nem pecado. Nela nós encontramos o esteio da salvação. O Senhor tinha dito que o Espírito Santo vinha habitar, permaneceria, João 14, nós lemos também hoje, permaneceria no meio da igreja, e nós chegamos então ao desvendar de um mistério. O presbítero Vitor citou o mistério lá de Efésios 5 hoje, na classe de EPD, quando Paulo fala dos atributos e das responsabilidades de marido, de esposa, de filho, e ao final ele diz: esse é um mistério profundo, né? Mas eu não me refiro apenas aos homens e mulheres, eu me refiro a Cristo e à igreja, e esse mistério só pode ser percebido por nós pela ação do Espírito Santo em nosso coração. Gente, ninguém entende a mensagem da salvação sem que o Espírito Santo haja em seu coração. Ninguém entende o mistério que há entre Cristo e a igreja se não for por obra do Espírito Santo. Isso não está no coração natural do ser humano, isso está no coração transformado. Isso faz parte do chamado do Senhor. E encerrando esse trecho, há um pensador que já foi, mas deixou muita coisa boa escrita para nós, é o J.C. Ryle, e ele diz o seguinte: não há assunto algum em matéria de religião que seja tão mal entendido como este. Dois pontos: a igreja. Provavelmente nada há que tenha feito tanto mal aos cristãos professos como um mal entendido a respeito deste ponto. E aqui nós paramos, porque para a nossa igreja hoje nós precisamos recuperar aquilo que o Senhor estabeleceu como igreja. O que é igreja do Senhor? A igreja do Senhor não necessariamente é uma instituição com regras, com normas, embora as instituições com regras e com normas tenham sido permitidas pelo Senhor para que a igreja, na sua manifestação física e local, não fosse uma bagunça. É para isso que nós temos as nossas regras, é para isso que a igreja Assembleia de Deus tem as suas regras, é para isso que os irmãos batistas têm as suas regras, é para isso que os irmãos metodistas têm as suas regras. São diferentes, regras diferentes entre as igrejas, que não nos tornam nem mais e nem menos igreja do Senhor. São os nossos ordenamentos, para que saibamos o que fazer, para que tenhamos ordem. A ordem faz parte da excelência do trato do Filho de Deus. O Senhor não nos chamou para bagunça, nos chamou para andarmos em ordem, de forma ordeira, com bom testemunho. Mas, meus irmãos, muitas vezes temos nos desviado daquilo que é a igreja. Primeiro, temos confundido e temos aceitado nas nossas igrejas elementos que não são naturalmente pertencentes à igreja. Temos permitido que o mundo deixe o seu rastro, as suas marcas, as suas cisâneas no meio da igreja do Senhor. Volto a dizer, aquela igreja que vai entrar no céu não vai ser maculada, ela não vai ser marcada por essas coisas. Mas nós, enquanto igreja local, podemos sofrer se deixarmos que o mundo imprima a sua realidade e as suas marcas dentro da igreja. Não fomos chamados para nos parecermos com o mundo, fomos chamados para abrir a nossa boca e dizer ao mundo o que é que o Senhor promulga sobre o próprio mundo. Somos o juízo de Deus, somos a fala de Deus, não somos Deus, longe de nós, mas nós fomos chamados pelo Senhor para falar no nome dEle. Mas como é que nós vamos falar em nome do Senhor se nós misturamos o nosso Senhor com outras coisas? Vamos falar em nome de que Senhor? Precisamos controlar um pouco o nosso dedão. É o dedão que geralmente muda os canais da nossa TV, né? Vocês já notaram? Geralmente a gente muda com o dedão. Controle o seu dedão. Se você faz parte de uma igreja, e temos irmãos que nos visitam hoje, se você faz parte de uma igreja, enquanto estiver lá, busque saber qual é a centralidade doutrinária daquela igreja.
e não misture os seus conceitos. Meus irmãos, nós somos seres humanos e a gente se confunde. Não seja confundido pelo leque de ofertas que nós temos abertamente. Tem uma outra coisa que é necessário ter cuidado, é o dedo indicador, que é o do mouse. É o dedão do controle remoto e o mouse e o dedo indicador do mouse. Nós temos hoje tanta facilidade para termos acesso a múltiplas informações que a gente pode se confundir. Nosso coração precisa estar resguardado no Senhor. Precisamos agir individual e coletivamente para nos lembrarmos o que é a igreja. Para que a igreja existe? Ora, para ser testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Estamos hoje no Brasil, 2000 anos depois. Ninguém falava português há 2000 anos atrás. Ninguém falava espanhol há 2000 anos atrás. Português arcaico é do século X, século XI mais ou menos. Antes disso, nada parecido com português. O povão falava aramaico. Alguns mais esclarecidos conseguiam falar e escrever em grego. E tinha o latim por causa da dominação romana. Mas línguas modernas. Mas a igreja foi chamada até os confins da terra. Hoje a igreja precisa pregar lá no meio da Amazônia. E se for preciso, precisa chegar lá para pregar para cinco ocas no meio de uma aldeia pequena. É gente, é alma. A igreja precisa chegar lá. Será que nós fomos chamados apenas para as grandes catedrais? Ou fomos chamados para levar a pregação do Evangelho até os confins da terra? Até onde eu sei, existe a tradução da Bíblia inteira para cerca de 1.800 idiomas, línguas, dialetos. Faltam quase 3.000. Estamos no século 21. Falta muita coisa. Aí a gente tem a cara de pau de orar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ele fala assim: mas você já cumpriu a minha missão? Igreja, já cumpriu a minha ordem de ir? E os impenitentes que estão aí na sua rua, já que a gente não pode ir para a tribo, não pode ir para longe, será que a gente já pregou para o nosso vizinho, para o nosso transeunte? Missão da igreja, porque para isso o Espírito Santo foi derramado. A igreja precisa continuar dizendo que só Jesus Cristo salva. E isso não pode se transformar num jargão, sabe? Não pode virar evangeliquez. Jesus te ama, eu também te amo. A pessoa não entende nada. O que ele está dizendo? Nós temos que explicar o que é. Jesus Cristo é o único caminho até Deus, o Pai. E nós precisamos anunciar isso aos quatro cantos. Nesta noite, a minha oração é que daqui não saia ninguém sem conhecer ao Senhor Jesus, esse mesmo que foi até a cruz, ressuscitou, foi glorificado, voltou de volta ao Pai, mas que tinha dito: eu vou embora, mas eu vou deixar um Consolador com vocês. E quando o Consolador se manifestou, veio a lume, esclareceu-se o porquê que Jesus tinha dito antes: vão por todo o mundo, preguem o Evangelho, façam discípulos, batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui nós estamos vendo o primeiro passo daqueles irmãos em obediência, e por causa desse primeiro passo, a igreja hoje é o que é. Está em quase todos os lugares, falando a quase todas as etnias, mas ainda falta bastante coisa. Que o dia de Pentecostes também nos ajude a pensar nos impenitentes que precisam da pregação da salvação, e que nos ajude a termos em nós um senso de missão estabelecido para nós e para a igreja do Senhor.
Amém? Finalizando aqui, algumas lições aqui de Atos 2 para nós. Atos 2 foi inspirado não para sabermos sobre o evento de Pentecostes, não foi para você ter notícia do Pentecostes, foi para você entender que o evento de Pentecostes marcou o início da igreja estabelecida nesta terra, e que por causa desse evento, como aconteceu, a igreja pode cumprir o papel para o qual ela foi ordenada pelo Senhor. O evento de Pentecostes, Atos 2, também nos lembra que a igreja não é do homem, a igreja é de Deus, porque Deus a estabeleceu. Se tivesse sido estabelecida por alguém, alguém poderia dizer: eu sou dono dessa igreja. Mas quem a estabeleceu foi Deus. Quem a marcou no início foi o Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, é dele. Uma outra coisa é que a igreja precisa ser cheia do poder de Deus, não para ter poder. Vejam bem, é quase uma antitautologia, né? Ter poder não para ter poder, mas é ter poder para exercer aquilo que Deus mandou que a igreja fizesse, na força do poder do Espírito de Deus. Deu para entender? E com isso a gente não vira obeso espiritual, tá? Sabe? Obesidade, ela pode acontecer no espírito também. Você vai se enchendo tanto de algumas prerrogativas da espiritualidade, sem fazer nada para isso, que você vira um obeso espiritual. Não foi para isso que nós fomos chamados, mas para exercitar aquilo com o que o Senhor nos alimenta. O Senhor nos deu o Espírito, vamos usar a força do Espírito. O Senhor nos deu o poder do Espírito, vamos exercer o poder do Espírito. É para isso que Ele nos dá essas ferramentas a partir do seu Santo Espírito. Ou seja, é para cumprir a missão, para fazer discípulos, para batizar os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para irmos por toda parte divulgando o Evangelho do Reino de Deus. Tudo que passa disso não é igreja. Até lugares com a plaquinha de igreja podem não ser igreja, podem ser apenas organizações. Não precisamos ser uma organização para sermos igreja. Nós podemos ser igreja embaixo da árvore ali do outro lado da rua. Eu me lembro quando eu era pequenininho, me lembro porque eu vi foto, né? Porque da mente isso já saiu, mas eu já vi a foto, eu pequenininho, papai ainda magrinho, de cabelo preto, embaixo de uma árvore enorme que tinha lá no cume dos Andes bolivianos, que era onde papai era missionário, eu pequenininho do lado dele. Aquela era uma igreja que se reunia a cada 15 dias embaixo da árvore. Não tinha templo, não tinha teto, não tinha nada. Um monte de irmãos, aqueles campesinos lá dos Andes, aquele monte de gentinha, parece aquelas fotos do século XIX, sabe? Preto e branca, desse tamanhozinho assim, com um bordadinho em volta. Não sei porque que as fotos eram tão pequenininhas naquele tempo. O papel devia ser caro, né? O papel fotográfico. Ali era uma igreja. O contrário também é verdade. Podemos ter uma catedral suntuosa, com um rito impecável, uma liturgia maravilhosa, e aquilo não ser nada além de uma organização humana, sem que a igreja do Senhor esteja ali representada. Deu para entender? Agora vocês imaginem se a gente consegue organizar e ao mesmo tempo ser igreja. Que maravilha! Que sejamos assim. Amém? O texto base da formação e da missão da igreja está aqui no versículo 11. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, que esse seja o espanto daqueles que ouvirem a igreja do Senhor nos dias de hoje. Amém, queridos? Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra exposta ao nosso coração. Convence-nos, ó Deus,